Vamos para outro tópico super interessante e relevante dessa nossa conversa, que é quais são os serviços que a gente pode prestar para navegar nessa onda aí, tá, pessoal? Existem outros serviços também que eu não citei aqui. Eu me preocupei em focar mais sobre a atualização das normas regulamentadoras e o e-social. Então, listei algumas coisas aqui para vocês, tá? Vamos começar vendo o GRO. Para isso, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. O GRO está lá na NR1, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, diz assim, ó: a dispensa prevista nesta norma é aplicável quanto à obrigação de elaboração do PGR e não afasta a obrigação de cumprimento por parte de MEI, ME e EPP das demais disposições previstas na NR. O que acontece? Vamos entender isso aqui, tá? Então, a NR1 me traz o GRO e ela diz ali, o GRO, a materialização do GRO é o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, que eu tenho que ter um inventário de risco e um plano de ação. Tá, então dentro do GRO eu tenho PGR. E aí, ela me diz que MEI, ME e EPP, né? Microempresa, empresa individual, microempresa, empresa de pequeno porte, se não tiver risco físico, químico, biológico, não precisa fazer o PGR. Me diz mais, me diz que microempresa, MEI e EPP sem risco físico, químico, biológico e ergonômico não precisa fazer o PCMSO, né? Aí, nesse item aqui, 1.8.5 da NR1 diz assim, ó: a dispensa prevista nessa norma é aplicável quanto à obrigação de elaboração de PGR e não afasta a obrigação de cumprimento por parte do MEI, ME e EPP das demais disposições previstas em NR, tá? O que acontece? O que eu vejo muito, eu vejo as pessoas falando o seguinte: eu sou MEI, eu sou ME, eu sou EPP, eu não preciso fazer o PGR, eu não tenho risco químico, físico, biológico nem ergonômico, também não preciso fazer o PCMSO. E aí? Não vai fazer nada? Quem é MEI, ME e EPP precisa fazer coisas, sim, precisa fazer o gerenciamento de riscos ocupacionais, certo? Ele precisa de um programa de análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, que vai estar ali, ó. Ele é MEI? Tem uma ficha MEI? O que está descrito na ficha MEI relativa ao seu trabalho? Tem riscos ali? Então, esses riscos precisam ser gerenciados. De que forma? Através desse programa que vocês vão vender para essas pessoas. Ele não precisa do PGR, beleza, ele não vai precisar do PCMSO, se não tiver risco ergonômico. Mas ele precisa de um programa de análise de risco, de análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, porque dependendo da ficha MEI, se tiver uma doença relacionada ao trabalho, ele precisa descrever, ele precisa saber o que fazer com isso. E tem também o plano para a emergência. Plano de atendimento à emergência. Então, o GRO, todo mundo precisa ter. É um trabalho que você vai vender. E, além disso, essas empresas terão que apresentar a declaração de inexistência de risco. Essa declaração de inexistência de risco, tem um vídeo aí que já está mostrando que dá para fazer no sistema do governo. Então, você pegou uma MEI, uma ME, uma EPP, são empresas pequenas que você pode prestar esses serviços. Você pode prestar para elas esse serviço de fazer um programa de análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho para ela. Você pode também criar um plano de atendimento à emergência para ela atender o GRO, certo? Porque a empresa fez uma DIR, por algum motivo apareceu um auditor do trabalho,
na empresa, e aí? Ela vai falar para ele, mas o técnico que me atendeu disse que eu não precisava fazer o PGR, também não precisava fazer o PCMSO. Ok, mas cadê o GRO? Cadê o gerenciamento dos riscos existentes nesse lugar? Né? Tudo isso faz parte do GRO que a gente tem que vender junto com o nosso trabalho. Né? A declaração de inexistência de risco, você fez a declaração de inexistência de risco, mas também precisa enviar os dados, mesmo que seja o dado de inexistência de risco, para o E-Social daquela empresa, daqueles funcionários, certo? Então, tem muita coisa, as coisas têm que estar muito bem amarradas para não dar problema para o seu cliente. E não sei como tá para vocês, mas meu telefone anda tocando mais porque as pessoas precisam entregar, estão começando a ficar com medo da multa. Ó, 19 de dezembro, hoje é o dia, sexta-feira passada e hoje foram os dias que a gente mais foi procurada para fazer DIR, para fazer PGR, para fazer essa documentação. Eles nem sabem, as pessoas ligam nem sabem o que precisa entregar, só falam, eu tenho que arrumar a minha parte de SST. Aí eu pergunto, né? Alguma vez você já fez um PPRA, já fez um PCMSO, já tem um LTCAT? Nunca. E são empresas de grau de risco 3, grau de risco 4, né? Então, fica de olho nisso, né? Essa onda que vai chegar, aproveitem para se atualizar, porque as pessoas agora ainda estão em ritmo de final de Copa, em ritmo de início de final de ano aí, vai ter Natal, vai ter Réveillon, a partir do ano que vem, quando as multas começarem, aí vai ter muito trabalho para prestar, tá? Então, quais serviços prestar? O GRO. GRO não é só PGR. Vocês entenderam aqui, né? GRO vai além de PGR, certo? E o próprio PGR, tá? Então, encontrei risco físico, risco químico, risco biológico, risco ergonômico, preciso fazer o PGR. Tem o PGR da NR1, que é para todas as empresas, tem PGRs específicos, que é aqui, ó, para empresas de construção civil, para o pessoal de serviço de saúde. Então, esses documentos a gente pode criar, certo? A gente tem conhecimento para fazer o inventário de riscos e fazer lá um plano de ação. Não confunda plano de ação com cronograma de ação. Isso é importante. Cheguei no meu cliente, vi que tem um risco. Eu vou fazer um inventário desse risco e prever um plano de ação para minimizar esse risco ou mesmo eliminar esse risco. Então, esse plano de ação não é só o que ele vai fazer e a data. Não. É o que ele vai fazer, quando ele vai fazer, como ele vai fazer, certo? Então, esse plano de ação tem que responder todas essas dúvidas para que o risco seja eliminado. E depois que isso for sendo implantado, a gente precisa verificar se alcançou o objetivo. Então, o PGR, as pessoas perguntam, né? Soraya, qual é a validade do PGR? O PGR não tem fim. O PGR não tem uma validade porque é algo que não tem fim. Você precisa estar sempre melhorando. Então, tá, eu fiz uma visita, eu não tenho nada para medir, nenhum equipamento, eu levo o celular, né? Baixo ali um app, que depois eu vou dar uma aula para vocês. Existe um app, por exemplo, de ruído. Eu levo meu celular, não estou fazendo ali um teste de ruído, mas eu já consigo ver pelo meu app qual é o ruído que tem ali naquela empresa. E aí, na minha análise preliminar, eu já sei se depois eu vou precisar que ele faça as análises de ruído, certo? Então, esse PGR, esse plano de ação do PGR, ele não é o ponto final, pessoal. É isso que eu quero que vocês entendam sobre a prestação de serviço na área quando se trata de PGR. Você criou um plano de ação? O plano de ação tem o quê? Tem treinamentos? Ah, legal. Quem vai dar esses treinamentos? Por que não você? Né? Então, é uma série de coisas que você
pode ampliar a prestação de serviço para não morrer na entrega na documentação para esse cliente. Você não tem que entregar para ele só um PGR, você tem que ajudá-lo ao longo da vida útil da empresa a minimizar os riscos, enfim. Isso é importante que você saiba fazer, tá? Aí, um PCMSO. Beleza. Soraya, eu não sou médico, não posso fazer o PCMSO. Pessoal, que médico vocês conhecem que tem tempo para montar um PCMSO? O médico vai olhar o PGR, vai descrever quais são os exames que aquela pessoa precisa fazer, mas precisa de um técnico, sim, para montar aquele documento, né? E tem outra coisa, não sei se vocês viram na aula de PCMSO, existe um relatório analítico que tem que ser feito anualmente. Qual médico vai ter tempo para fazer esse relatório analítico? Você, como técnico, como engenheiro, vai poder montar o relatório analítico para esse médico. Eu não sou médica, eu me associei a uma médica de segurança do trabalho para a gente poder comprar o software junto, né? Pesou menos no meu bolso e no dela também, e também prestar serviços. Então, eu faço a visita, crio ali o PGR, aí ela pega o PGR, vai ver quais são os riscos que aqueles funcionários estão dentro do ambiente de trabalho, vai criar o PCMSO, depois vai pedir os ASOS, tudo direitinho, para a gente enviar os dados para o e-social. Então, você tem que se associar a um médico para não ficar restrito à sua prestação de serviço, para você poder amarrar direitinho os seus dados, tá? Então, você faz o PGR e tem que fazer um PCMSO, a empresa, o escritório de contabilidade não vai querer contratar você e depois ir atrás de um médico. Então, se você já tiver esse contato com esse médico, vai ser muito melhor. E daqui um ano, né? Porque o relatório analítico entrou agora, na verdade, no começo desse ano, quem já fez o PCMSO em janeiro, tal, já vai ter que fazer um relatório analítico, já vai ficar fazendo as comparações dos dados. E aí, é um serviço que você pode oferecer para os médicos também, tá? O LTCAT, pessoal. O LTCAT é um documento que vai ser feito se a empresa tiver os riscos ali do anexo 4 do decreto, né? Então, são os riscos que vão permitir que a pessoa tenha ali uma aposentadoria especial. Todo mundo precisa fazer um LTCAT? Não, não precisa fazer um LTCAT. Não são todos que precisam fazer o LTCAT. De acordo com a Instrução Normativa número 128, se a empresa não tem os riscos físicos, químicos e biológicos, lá no anexo 4, quando eu der a aula aqui de anexo de LTCAT para vocês vão entender isso melhor, mas claro, quem quiser já pode pesquisar sobre isso ou entrar na minha área de membros e já ver as aulas completas que já estão lá no curso passo a passo de LTCAT, que você vai precisar fazer o LTCAT só para quem tem esses riscos, tá? Quem não tem esse risco vai também tirar a declaração de inexistência de risco, que é a DIR. Tá? Então, não tem o risco físico, risco químico, nem risco biológico. Do anexo 4 aqui, não preciso fazer o LTCAT, tá? Todo mundo precisa fazer o LTCAT? Não. Vamos fazer a declaração de inexistência de risco. Agora, vamos falar do e-social. O e-social, pessoal, na verdade, não tem nada de novo, né? Todos os dados que vão para o e-social já são solicitados desde quando surgiram ali as normas regulamentadoras. O que está acontecendo agora é que as empresas estão com medo das multas que o e-social vai gerar e aí elas estão querendo passar tudo a limpo. Vão ter que fazer, porque o que acontecia antigamente? O auditor ia ali numa empresa se fosse denunciado, se fosse, sei lá,
geralmente denúncia dos próprios empregados. Senão não ia. E aí, acho que, sei lá, 90% das empresas não tinham um PPRA, não tinham uma documentação, porque não iam atrás, porque não tinha uma multa, né? E ainda as pessoas veem a saúde e segurança do trabalho como um custo. Então não se fazia. Só que agora, com o e-social, que você tem que enviar os dados de SST dentro da plataforma, então o medo vai fazer as pessoas tirarem essa documentação, PCMSO, LTCAT, PGR, ou mesmo fazer declaração de inexistência de risco. Quais são os eventos que a gente precisa enviar para o e-social? O evento S2210, comunicação de acidentes de trabalho, tá? A CAT, né? Sempre teve que enviar a CAT. Só que a CAT era feita ali, ó, manualmente, né? Uma cópia para a empresa, uma cópia para o sindicato, uma cópia para o funcionário. Agora não. A CAT, né? Teve um acidente de trabalho, você tem um certo tempo para enviar aquela informação para o e-social. Teve óbito, você tem até 24 horas para enviar. Né? Então, isso agora vai ser assim, ó. Teve um óbito, teve um acidente, você vai ter que comunicar. O monitoramento da saúde do trabalhador é um dado que vai estar lá no e-social também. Se o trabalhador fez um exame admissional, ok, os dados vão para lá. Se o trabalhador fez uma audiometria, os dados vão para lá, tá? Então, o monitoramento da saúde do trabalhador, os dados estão aqui, ó, no evento S2220. Como que você vai fazer para mandar esses eventos? Tudo isso eu ensino para vocês no nosso curso na área de membros. Sem software, sem adquirir um software. E o evento de condições ambientais de trabalho, o S2240. Então, ali diz qual o risco. Você vai fazer uma avaliação do local de trabalho, quais são os riscos que tem ali. Todos esses dados você tira da onde? Você tira do LTCAT, você tira do PGR, você tira do PCMSO. Toda essa documentação te dá base para você enviar os dados para o e-social. É por isso que as pessoas precisam dessa documentação, senão ela não tem informação para enviar para o e-social, certo? Outros documentos, outros serviços que você pode prestar. Laudo de insalubridade, laudo de periculosidade. O de insalubridade é regido pela NR15, né, que dão ali um adicional de insalubridade. De periculosidade é a NR16, também tem um adicional das pessoas que trabalham com certos tipos de serviços perigosos, também pode ter ali um adicional no salário, né? Então, todos esses documentos são serviços que você pode prestar. Quem pode fazer um laudo? Só quem tem nível superior, né? Então, LTCAT, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade tem que ser assinado por quem tem nível superior. Mas nada impede de um técnico de segurança do trabalho ter uma parceria com o engenheiro e ele montar essas documentações. Né? E o engenheiro, claro, junto com ele, analisar a documentação e assinar, e ser o responsável, emitir a RT e assinar. Quem pode fazer o PGR? Qualquer pessoa com conhecimento pode fazer o PGR, certo? Existe também, pessoal, a terceirização da CIPA. Não sei se vocês sabem disso, mas a CIPA pode ser terceirizada com essa atualização da NR. Então, é um serviço que você pode prestar também. Além disso, tem os treinamentos de CIPA. Tem ali 8 horas de treinamento, 16 horas, dependendo do grau de risco da empresa, que você pode dar o treinamento de CIPA. Né? Tem a análise ergonômica preliminar, que é pedida ali no nosso PGR. Qualquer pessoa pode fazer análise ergonômica preliminar. Agora, a análise ergonômica de trabalho tem que ser feita por um ergonomista, né? Mas essa primeira parte aqui, qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa que eu digo, técnicos, engenheiros, certo? E os treinamentos, né? Tem uma infinidade de treinamento
que podem estar descritos aqui no seu PGR, no plano de ação do seu PGR, ou próprios treinamentos de CIPA. Todos esses treinamentos, né, vocês verem lá na NR1, agora também pode ter treinamento online, tem todas as regras que tem que cumprir, mas é um tipo de serviço que você pode prestar também, certo? Agora que a gente já deu aqui uma ilustração dessa gama de serviços que podem ser prestados, vamos falar sobre o valor, mais ou menos, de cada um deles, tá? Pessoal, quanto cobrar por esses serviços? Então, falei para vocês que o GRO, né, todo mundo tem que fazer. A pessoa te procurou, é uma MEI, uma EPP, ou uma empresa uma microempresa, ela não tem risco físico, nem químico, nem ergonômico, e ela vai precisar de uma declaração de inexistência de risco e enviar os dados para o e-social, certo? Quanto eu cobro isso? Eu cobro, em média, R$500 se tiver até 5 funcionários. E isso a gente ganha no volume, tá, pessoal? Eu não posso pegar uma MEI que vende pipoca, né, que vende cachorro-quente e cobrar muito caro. Ele não vai fazer essa documentação. E eu não costumo pegar mensalmente para fazer essa documentação, né? Eu não costumo ficar responsável por transmitir esses dados ao longo do ano. Eu faço uma DIR para uma microempresa, para uma MEI, e eu peço lá os R$500, faço a DIR, envio os dados para o e-social e meu serviço acabou ali? Não. Eu vou fazer também para essa empresa essas duas coisas aqui, ó. Deixar documentado lá na empresa dela, na documentação dela, o que o programa de análise das doenças relacionadas ao trabalho e o pai dela. Geralmente é uma coisa simples, tá? Então, o GRO vai ser isso. Para as empresas que não precisam de PGR, que não precisam de PCMSO. Agora, se a empresa já precisa do PGR, dentro do PGR, eu já coloco essas duas coisas aqui, né? E aí, o PGR, pessoal, a gente está comprando, em média, R$1.200. Desculpa. O PGR junto com o PCMSO, a gente está cobrando, em média, R$1.200 para empresa até 5 funcionários, tá? Sempre falo para vocês dessa quantidade. E o que está incluso nisso, pessoal? Eu faço uma visita na empresa, fico ali, em média, 3, 4 horas. E fico mesmo. Sento, entrevisto todo mundo, olho todas as fichas FISP, que de todos os produtos químicos que ali tem. Já falei, levo também ali meu appzinho, vejo o ruído, já dou uma olhadinha se vai precisar de ruído ou não, né? Entrevisto todo mundo e fico olhando as pessoas desenvolverem o trabalho delas. E já aviso para a pessoa que geralmente fica do meu lado, né? Sempre tem alguém que fica me ajudando ali, me respondendo as questões, que eu vou ficar ali de 3 a 4 horas, às vezes até mais, dependendo do número de funcionários que tem ali na empresa. E realmente sentar e observar, depois que eu já peguei tudo, já fiz todas as entrevistas, já conversei com os funcionários, já conversei com os superiores, tem que bater o que o superior fala que o funcionário dele faz, tem que bater com o que ele realmente diz que faz, né? Então, essa parte aí de análise ergonômica preliminar, eu dou uma fichinha para os funcionários responderem. Se eles sentem dor, não sei o que, tudo isso, não dou para todos, dou ali para 2, 3 responderem, porque se você pergunta para o chefe, né, um setor de pintura, por exemplo, você pergunta para o chefe se as pessoas reclamam de dor nas costas, alguma coisa assim, ele sempre fala que não.
né? Isso é básico. Ele sempre fala que não, ninguém nunca reclamou, nunca aconteceu nada. Mas aí você vai conversar com as pessoas, você vê que tem problema, né? E aí você faz ali aquele questionário e quando eles te respondem, você vê que tem problema, que tem dor. Então, às vezes, é uma mudança ergonômica no local que já vai ajudar aquela pessoa a não sentir mais aquela dor nas costas, por exemplo. Entendeu? Então, eu faço essa visita, né? Tá incluso essa visita. Como eu tenho software, fica muito mais fácil para eu gerar a documentação. E após eu gerar a documentação, a médica vai gerar ali o PCMSO. É um serviço que a gente também, antes a gente conseguia cobrar mais, mas agora o mercado está mais pessoas prestando esse tipo de serviço, então a gente cobra em média isso, R$ 1.200 até 5 funcionários, o PGR, o PCMSO. O LTCAT, a gente só vai gerar o LTCAT se tiver os riscos do anexo 4 do decreto 3.048, tá? Se não tiver os riscos do anexo 4, não tem por que fazer o LTCAT. Faça uma DIR, certo? O relatório analítico é um trabalho que a gente ainda não fez, porque entrou em vigor agora em janeiro. Então, as empresas que a gente fez o PCMSO, a gente vai ter que oferecer esse trabalho a partir do ano que vem. E a gente ainda, infelizmente, não estipulou um valor para a gente cobrar esse relatório analítico. O LTCAT, como eu já falei, o sistema geraria muito fácil aqui após você colocar os dados. Mas tem que ser os riscos do anexo 4. Não tem riscos do anexo 4, não tem por que fazer. Uma DIR, pessoal, uma declaração de inexistência de risco, para uma MEI, para uma ML, para uma EPP, até 5 funcionários, é esse valor que eu falei para vocês, R$ 500. Eu, esses dias, conversei com uma aluna na área de membros e ela me falou o valor que ela cobra é muito superior a isso. E ela trabalha com valor mensal. E ela está pegando bastante trabalho na cidade dela. Então, esse é o nosso valor aqui na cidade de São Paulo, que tem uma concorrência enorme e a gente consegue tirar um bom dinheirinho, mesmo cobrando R$ 500. E é um trabalho de quê? Entrar com os dados da DIR no sistema vai ali mais ou menos uns 20 minutos, né? Fazer esse plano requer ali mais ou menos 1 hora, vai depender se tem uma ficha MEI, ver direitinho o que a empresa faz, fazer uma PAI para a empresa também, mais ou menos 1 hora, e aí vem a hora de enviar os dados para o e-social. Então tem ali, você vai demorar acho que umas 2 horas, 2, 3 horas, para poder fazer essa DIR. Até menos, pessoal. Então, é um dinheirinho que vale a pena fazer, tá bom? Aí você vai precisar mandar os eventos para o e-social. O que a gente faz? Comunicação de acidentes de trabalho é só quando tem um acidente. Então, eu deixo lá no meu orçamento que se ele precisar, eu vou cobrar R$ 150 para enviar os dados de CAT, tá? Eu passo para ele uma planilhazinha que ele precisa me colocar todos os dados do acidente, o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, tá tudo lá direitinho para ele preencher e aí ele me passa aquilo, eu envio os dados para o e-social e cobro por CAT R$ 150. Agora, o monitoramento da saúde, as condições ambientais de trabalho, quando eu pego aqui o pacote do PGR, PCMSO, já está incluso. Eu já envio esses dados, eu já abasteço até 5 funcionários. Eu já abasteço isso daí. Tem pessoas que cobram por vidas, né? Então, vai cobrar ali R$ 15 por vidas. Ah, tá. Então, fez ali o PGR, fez o PCMSO e um adicional por quantidade de pessoas que você vai
enviar no e-social. Então, dependendo do número de funcionários, você vai dar uma equilibrada aí no valor que você vai cobrar para enviar esses dados. O PGR, você não faz por número de funcionários, você faz para a empresa, né? Analisando os riscos da empresa. Agora, o e-social, você entra com os dados de funcionário em funcionário. Então, muito cuidado para você não pegar uma empresa com 1.000 funcionários a R$5, né? Você vai pensar, nossa, que legal, vou ganhar uma grana. Mas você vai ter tempo de cadastrar todo mundo, né? Então, você precisa de um tempo para fazer esse envio desses dados, né? Então, ficar de olho para, enquanto cobrar, na hora de enviar os dados para o e-social. Que mais? Bem, laudo de insalubridade e laudo de periculosidade também tem modelinhos, tudo lá na minha área de membros, né? Tô criando, colocando, abastecendo aos poucos. Eu cobro, em média, 1.200 também, pessoal. Isso daqui é o laudo sem as medições, tá? Então, é só o meu trabalho de ir lá, tal, mas sem as medições. Se eu constar que precisa fazer uma medição de vibração, enfim, aí cada medição vai ter um valor adicional e diferenciado, tá bom? Tem os treinamentos da CIPA, análise ergonômica preliminar, análise ergonômica de trabalho e treinamentos, aí vai variar muito. Eu não consigo dar um parâmetro para vocês aqui, certo? Então, análise ergonômica do trabalho vai depender dos maquinários que tem naquela empresa, né? Eu não consigo dar um parâmetro. Treinamento vai depender do tipo de treinamento. Também, né? Treinamento de CIPA são 8 horas. Quanto é a sua hora? Né? Qual é o salário de um engenheiro? Qual é o salário do técnico? Divide isso em horas e vê o número mais ou menos de horas. O treinamento tem 8 horas, o técnico ganha por hora R$50, o engenheiro 120, 150, enfim. E aí você consegue estipular como que você vai cobrar esse tipo de trabalho, certo? A minha intenção nessa aula era mostrar um panorama geral da quantidade. Aqui, ó, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 trabalhos que você pode prestar, né? E você pode focar. De repente, eu quero só dar treinamento, eu sou muito boa nisso. Eu gosto de ajudar as pessoas a entenderem o que elas podem e o que elas não podem fazer. Então, eu foco em treinamento. Não, eu sou melhor ali fazendo um documento, analisando os riscos, tá? Então, eu vou fazer o PGR. Não, legal, eu vou enviar os dados para o e-social, vou focar nisso, né? Então, você pode também pensar e direcionar os seus trabalhos para uma área só, certo? Mas tem muita coisa que você pode fazer e tem muita gente surfando nessa nova onda aí do e-social e, claro, da atualização das normas regulamentadoras.